Isso. Agora, em reverência, em respeito, em adoração à palavra de Deus, acompanha comigo, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Feche seus olhos, abra completamente seu coração. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por nossa vida, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, estarmos reunidos, congregando como igreja, adorar ao teu santo nome, louvar o teu santo nome, render glória, adoração ao teu santo nome. Deus, e agora nesse momento em particular, em especial, o que nós clamamos é que o Senhor fale ao nosso coração. Somos carentes, necessitados, famintos e sedentos da tua palavra. A tua palavra que é o pão que nos alimenta, a tua palavra que é a água que nos refrigera. A tua palavra é aquilo que nós necessitamos nesse momento e nesse tempo. E queremos te pedir a Deus que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração e que possamos dar espaço e liberdade para que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar poderosamente nas nossas vidas. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Como sempre eu fico me expondo, né? Como sempre eu sempre conto alguma coisa aqui, onde eu me exponho um pouco para vocês, e alguns dão risadas. Nessa semana, sabe, eu estou longe da minha família temporariamente, né? Essa semana eu mandei flores para minha esposa. Aí ela ficou toda feliz, ficou toda contente. Meu filho ficou feliz também, contente, vendo a mãe receber flores. Porque a minha família é o bem mais precioso que eu tenho. Minha esposa é o bem mais precioso que eu tenho. Meu filho, o bem mais precioso que eu tenho. Mas eu vou me expor para você uma história de 12 a 13 anos atrás. Você sabe, nesse momento, eu sou missionário na Espanha, estou aqui, sou missionário na Espanha. Mas essa história de Espanha não começou agora, já tem muito tempo que isso começou. E no começo dessa história, às vezes eu estava lá e a minha esposa aqui. Hoje ela está lá e eu estou aqui, está ao contrário. A gente tem que consertar isso. Mas na primeira vez que eu fui, eu vivi uma experiência com Deus muito interessante. Os que sabem como eu sou, os que me conhecem um pouco mais de perto, sabem que eu sou muito preocupado com a minha família, até excessivamente, eu confesso. Preciso treinar isso, preciso melhorar isso. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha as redes sociais como tem hoje. Ainda tinha alguma dificuldade de comunicação. E volta e meia eu ficava muito preocupado, porque minha esposa... Bom, a minha esposa é linda e maravilhosa, mas telefone para ela é um pouco complicado. Não sei, o dela não toca, está sempre no silencioso, ela não vê a chamada, alguma coisa sempre acontece. No começo eu passava mal com isso.
No começo eu sofria com isso, porque a minha mente preocupada sempre pensava, não, ela tem um celular. Se ela não está atendendo o celular, porque aconteceu alguma coisa. E eu ficava desesperado. E você imagina esse desespero a 9.500 quilômetros de distância. Eu lá e ela aqui. Faz bastante tempo, o Pedro ainda não estava com a gente. E então, num dado momento, era noite, eu estava numa cidade, já estava quase na hora de dormir, tem o fuso horário, é uma complicação muito grande, eu ligando, nada da Rose atender. E preocupado, me angustiando. Foi quando Deus me fez uma pergunta. E foi difícil responder a pergunta. Porque o meu coração, ele estava preocupado, porque pode ter acontecido alguma coisa, e se acontecer alguma coisa, eu tenho que resolver essa alguma coisa que estiver acontecendo. Aí Deus falou assim: Nilson, suponhamos que esteja acontecendo alguma coisa. O que você vai fazer agora? Não vou fazer nada. Eu vou ficar desesperado, eu vou começar a chorar, eu não sei. Mas na verdade é que eu não poderia fazer nada. E aí Deus, desde aquela época até o dia de hoje, ainda trata o meu coração com relação a essas coisas. Confiar em Deus. Porque na verdade a gente calcula nossas forças, a gente quer ter muita força, a gente quer controlar as coisas, ter domínio sobre as situações, e a gente se esquece que na verdade Deus é soberano sobre todas as coisas. E à medida que a gente tem dificuldade de entender a soberania de Deus, a gente sofre mais. Porque quando a gente não entende a soberania do Senhor na nossa vida, sobre essa terra, a gente vai persistir em tentar resolver as coisas da nossa maneira. Quando a gente percebe que algo está fora do nosso controle, quando a gente percebe que algo já não está mais dentro das nossas possibilidades de resolver, a gente tem duas opções: uma, se desesperar; outra, expressar de verdade a nossa confiança em Deus. Eu vou me expor mais uma vez para você, novamente falando da Espanha. Não sei porquê, ultimamente estou falando muito de Espanha, né? Quando começou essa história de ir para a Espanha, eu tinha medo de avião. Sabe o que é medo de avião? Você deve saber. Medo, pavor. Pra você ter uma ideia, no dia que eu fui, a primeira vez, meu primeiro voo foi um voo de 9 horas, né? É bem terapêutico isso. Bem terapêutico, te trata bastante. Um voo de 9 horas para começar a sua história de voo de avião. Eu fui um dos últimos a entrar na aeronave, porque até aquele instante eu estava avaliando a possibilidade de desistir, de recuar, porque eu estava com medo. Você já viu aquela pessoa entrando em algum lugar assim, ó, batendo nas coisas, vendo se está firme, olhando para tudo quanto era canto? Era eu. Eu sentei o meu assento, eu ficava balançando, vendo se estava firme. Que diferença faz se aquilo está firme ou não? Pode rir. Aí eu me dei conta que dentro do avião haviam, além de nós 13 seminaristas, havia também um pastor e de quebra, se não me engano, 2 ou 3 padres. Aí eu falei, não, Deus não vai. Eu acho que eu estou aqui mais ou menos garantido, porque somos seminaristas, né? Estamos estudando, nos preparando para servir a Deus. Estamos indo numa missão, ninguém daqui está passeando. Vamos numa missão, vamos passar um mês ali evangelizando, pregando e aprendendo também sobre missões. E os padres também estavam lá, o padre também conta. Essa tranquilidade durou até a primeira turbulência. Quando eu ouvi uma voz que não vinha de Deus, dizendo assim: senhores passageiros, o comandante pede que apertem os cintos, porque nós vamos passar por uma zona de turbulência. Ele mal acabou de falar, o avião sacudia para tudo quanto é lado, caía para a esquerda, caía para a direita, meu estômago, meu coração, tudo assim, saindo pela boca. E aquela hora eu falei: Senhor,
Eu não tenho como me agarrar nessa cadeira, nada. Não tenho o que fazer. E não tem mesmo. Dois momentos em que eu estou me expondo para você, contando um pouco para você, quem sabe você ir se identificando, né? Pensando, olha, o pastor também tem medo, olha, o pastor também fica angustiado. Porque você também tem seus medos, tem suas angústias, seus problemas, as suas lutas, as suas guerras que enfrentar. E assim como eu, muitas das vezes você fica tentando resolver as coisas com a sua própria força. Resolver as coisas com a sua própria sabedoria, com seus próprios recursos. Mas, querido, eu quero colocar os olhos na palavra de Deus e aprender de Deus, para quem sabe continuar essa mudança, essa transformação no meu coração, que Deus já vem trabalhando já há muito tempo, e eu espero que no seu coração também Ele esteja trabalhando e continue trabalhando, e você dê espaço ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa de fato trabalhar na sua vida e que você possa entender a soberania do Senhor. E o texto começa de uma forma muito tranquila de se entender, o salmista dizendo: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Essa declaração do salmista serve para mim e para você, para a gente não se deixar levar pela circunstância, os gritos, a bateção de panela, os problemas, as tempestades que assolam a gente diariamente, notícias ruins chegando. Eu hoje, de tarde, eu estava terminando de ler a Bíblia, entender o que eu ia trazer para os irmãos. Aí eu pensei, vou dar uma descansadinha. Eu brinco lá com meus primos, a descansadinha, né? Guinha de ferro. Eu preparei lá um cantinho para eu deitar, eu deitei e o telefone tocou. Não tinha ninguém me chamando para uma festa. Não tinha ninguém me convidando para um churrasco. Não tinha ninguém me convidando para me alegrar. Era uma pessoa pedindo ajuda porque alguém havia falecido. Em todo momento as notícias ruins chegam. Em todo momento as lutas, elas se fazem presentes na nossa vida. Há pessoas angustiadas que nos procuram em gabinete, em uma conversa até informal, e falam: eu não aguento mais sofrer. É luta atrás de luta, problema atrás de problema, dificuldade atrás de dificuldade, e eu sinto muito em te informar, a vida vai ser assim para sempre. Todos os dias vão haver notícias ruins chegando. Vai ter dia que o sol vai esquentar a sua cabeça, vai ter dia que a chuva vai te atrapalhar e ir para o trabalho. Você vai ter que se esforçar para contornar problemas e dificuldades, mas vai fazer muita diferença se em meio a tudo isso você estiver confiando em Deus. Vai fazer muita diferença na sua vida, na vida da igreja, se em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância que você estiver atravessando, você confiar em Deus. Esse salmo é um convite a confiar no Senhor, não em pessoas, não nos nossos recursos, não nas nossas capacidades, não no nosso dinheiro, nossa força, nossa habilidade, nossa inteligência, mas em Deus. Quem sabe é tempo onde todos nós tenhamos que nos voltar exclusivamente para Deus, e olhar só para Ele, e contar só com Ele, e confiar nele, e saber que seja qual for a circunstância da nossa vida, Ele está lá. Ele é soberano e não há nada que mude isso. Todo carnaval acontece a mesma coisa. Eu aqui no Brasil, ou lá na Espanha, eu começo a receber mensagem de irmãos escandalizados, afligidos, insultados, revoltados, porque a escola de samba tal, de não sei das quantas, tem lá um carro alegórico que é um diabo. Outro ano aí teve um episódio que tinha lá uma figura de Jesus, um ator representando Jesus, e supostamente o diabo estava batendo em Jesus, derrotando Jesus. E muitos irmãos inquietos: olha, isso aí é perseguição à igreja, olha isso aí, tá vendo como é que o mundo é mau e tudo mais. E eu só dizia: queridos, podem fazer a palhaçada que for,
Deus nunca vai sair do seu alto e sublime trono. Pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for. As pessoas podem dizer o que elas quiserem dizer. As circunstâncias podem ser as mais adversas, mas Ele vai permanecer na sua posição de majestade, de Deus e de Senhor. Isso não muda. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a diferença na sua vida vai se dar no quanto você acredita de verdade nisso. Que Ele é o seu socorro, o seu refúgio, e Ele é a sua fortaleza. E olha que interessante quando o salmista continua e vai dizendo, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua braveza, ainda que, querido. Uma vez eu ministrava, não lembro se era aqui ou em algum lugar, e eu também ouvi isso em outros lugares e me alegrei muito. A ministração ao seu coração, uma das coisas que eu quero ministrar ao seu coração, é que você precisa entender que Deus é Deus ainda que, não é por quê nem para quê. Vê se eu vou repetir e eu quero que você entenda isso. Deus é Deus na sua vida, ainda que, não só por quê, nem só para quê. Porque, querido, se Deus é Deus na sua vida, só porque você é abençoado, esquece esse negócio. Você está vivendo um outro cristianismo que você inventou, ou que inventaram para você e você acreditou. Se você é cristão, se você é servo de Deus, se você ora, se você vai à igreja, só para que Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te cure, ou Deus ponha final a uma crise que você esteja passando. Deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor do meu coração: você não está vivendo o cristianismo verdadeiro. Você está se deixando levar por contos, por fábulas, por histórias. Assim como o apóstolo Paulo, ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele diz: chegará um tempo onde não suportarão a sã doutrina, onde não suportarão os ensinamentos de Deus, e cada um vai escolher, cada um vai buscar um caminho onde vão fazer coceirinha nos ouvidos, vão fazer massagem espiritual. Esse lugar não é a igreja. A igreja é o lugar de pessoas dispostas a viver as verdades bíblicas, a servir a Deus e a adorar a Deus e fazer declarações tais como, por exemplo, a de Abacuque, que dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja animais nos currais, ainda que a situação seja contrária, ainda que você não tenha recebido ou não tenha o que você quer, ainda que a sua situação hoje não é o que você gostaria, deixa eu te dizer, a minha situação hoje não é a que eu gostaria. Existem muitas coisas na minha vida que eu quero, que eu preciso, que eu clamo a Deus todos os dias que mude. Existem transformações que o Senhor precisa fazer no meu coração. Existe uma obra de Deus ainda em processo na minha vida, na minha família, ainda que isso eu ainda não tenha alcançado, ainda que os montes se abalem. Observe que a Bíblia está nos dando referências, não de qualquer coisa. Não está falando ainda que se a árvore balance suas folhas, não está dizendo se ainda que cai um chuvisco, uma chuvinha, não, está falando de montes e mares. Quem sabe na terra, na natureza, duas das maiores referências de força, de grandeza e de poder. Você nunca olhou da sua janela e viu um monte balançando? Já viu? Você nunca viu. O mar, por mais que haja ondas fortes, por mais que haja tsunamis por aí, o mar nunca sai do lugar dele. O mar, ele é incontrolável. Os montes são inabaláveis. E a Bíblia está dizendo para você: ainda que essa referência que você tem de força, de poder e de grandeza, ainda que isso se abale, Deus continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o Senhor.
O sepulcro está vazio, mas o trono jamais estará vazio. Se você procurar o sepulcro, se você procurar a cruz, estão vazios. Mas eu posso te garantir, afiançado na palavra de Deus, que o trono não está vazio. E você pode me dizer com todo o seu direito, da sua dor, do seu sofrimento, dos seus problemas, as crises que você enfrenta, porque eu sou ser humano igual a você, eu também enfrento, eu também choro, eu também sinto dores, eu também tenho necessidades, mas isso não muda a grandeza de Deus, ainda que tudo aos seus olhos, na sua vida, na sua casa, à sua volta, pareça fora de ordem, pareça abalado, pareça perdido, pareça sem solução, guarde essa palavra no seu coração: Deus é soberano, e na sua soberania governa todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. O salmista continua e fala de um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Querido, quando a gente fala de rio, quer seja no contexto bíblico, quer seja num contexto natural, rio é vida, rio é provisão. Se você olhar a topografia das cidades, dos países, se você tiver a oportunidade de, em algum momento, ver de um ponto de vista aéreo, boa parte das cidades você vai observar que elas buscam estar situadas próximas a rios, próximas às águas, porque a água é um símbolo de vida. A água é o recurso para a vida, para a fertilidade da terra, para que o ser humano possa se alimentar. Por isso, desde a antiguidade, as cidades sempre buscaram estar próximos a fontes de águas. E o texto aqui está dizendo que há um rio, cujas correntes correm nas cidades, nas moradas do Altíssimo. E claro que você pode entender, que você é morada do Altíssimo. Ainda que talvez a linguagem original desse texto, talvez não estivesse fazendo uma referência direta a mim e a você. Hoje, no tempo neotestamentário, nós entendemos que a casa de Deus somos eu e você. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a morada do Altíssimo. E o texto está dizendo que ainda que haja todo esse abalo, há um rio de provisão correndo da parte de Deus, indo em direção à sua vida. Porque Deus, na sua soberania, Deus, no seu infinito poder e graça, a favor e misericórdia, jamais deixará a sua igreja, os seus servos, sem a sua provisão, sem o seu cuidado, sem o seu sustento, sem aquilo que eles necessitam, que nós necessitamos para viver. O Deus de toda a provisão é o Deus soberano a quem nós servimos. E a gente se desespera, a gente fica preocupado com o que vamos comer, com o que vamos vestir, e o próprio Jesus nos ensinou: não andeis preocupados, ansiosos com isso. Olha os pássaros, eles não trabalham, não fiam, mas o Senhor os alimenta. Olha os lírios do campo, ninguém aí trabalha, daqui a pouco vai ser queimado, duram muito pouco, mas nem Salomão se vestiu como eles. E se Deus alimenta os pássaros, se Deus cuida da erva que nasceu hoje e amanhã quem sabe já está sendo queimada, quanto mais vai cuidar de mim e de você, que somos filhos do Senhor. Querido, eu quero motivar a você a ter essa expectativa de receber de Deus a provisão que só Ele pode te dar, a entender que aquilo que você realmente necessita, essas águas de refrigério, essas águas que representam vida, só podem vir de Deus. Deixe de colocar suas expectativas em outro lugar e comece a colocar suas expectativas nos rios que descem do trono de Deus para a sua vida.
Troque a expectativa do seu coração, que quem sabe está depositado em coisas, em homens, em instituições, em governos, no seu bolso, a sua conta bancária, a sua saúde. Comece a trocar a expectativa de que os recursos vão chegar à sua vida, que você está garantido por conta dessas coisas, e comece a entender que você vai viver daquilo que Deus te dá, e o que o Senhor te dá é tudo o que você precisa de verdade. Quantas vezes você gasta energia, força, a sua vida toda, quem sabe, correndo atrás de coisas corruptíveis, correndo atrás de coisas que não vão durar muito, coisas que não vão te levar para a eternidade, que não vão entrar com você na eternidade, e você trabalha e você luta incansavelmente por tantas coisas. Quem sabe você esteja se esquecendo de trabalhar, de lutar e de crer na provisão que vem da parte de Deus, que é eterna. E a palavra de Deus em Coríntios nos orienta que devemos colocar os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, e aquilo que a gente vê é transitório, é passageiro. E diz mais o texto, que além de haver um rio de provisão, outra coisa muito linda, a palavra de Deus diz: o Senhor está no meio dela. Você entende a grandeza disso? De você poder ter a certeza e a convicção que o Senhor está contigo, que o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que com a sua palavra, a autoridade e o poder da sua palavra trouxe à existência tudo que você consegue ver e aquilo que você não consegue ver. O Logos de Deus, o Dinamis de Deus, o poder de Deus, o poder explosivo e criador de Deus. Ele está com você, Ele está do seu lado. A palavra de Deus, quem está dizendo, não é um palpite meu, não é uma sugestão minha, não é algo que eu entendi, está escrito aqui: Deus está no meio dela, Deus está no meio do seu povo, Deus está na sua igreja, Deus está no seu coração, Deus está na sua casa, Deus está na sua vida, através do ministério do Espírito Santo. E eu quero fazer menção, se você não viu essa mensagem, eu quero fazer menção à mensagem que foi pregada domingo passado pela manhã. O seminarista Marcos Alexandre fez uma ministração maravilhosa sobre o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Se você perdeu, se você não estava aqui, se você não viu na sua casa, na live, eu te recomendo que chegue na sua casa, que você chegue em casa, coloque essa mensagem para você ouvir, e você vai entender que quem sabe você está desperdiçando a presença de Deus na sua vida. Um Deus que se faz presente através do Espírito Santo, para cuidar de você, para te orientar, para te suprir, para te corrigir, para te exortar, para te encorajar. E você, quem sabe, vivendo uma vida vazia, lutando com as suas próprias forças, buscando sustento com as suas próprias forças, não está se dando conta que existe um rio de Deus à sua disposição e que o próprio Deus está contigo. Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e ainda assim se preocupa comigo e com você. Ele é o Deus da sua provisão, na sua soberania, Ele provê todas as coisas para os seus filhos, para os seus servos. Versículo 8, algo que eu quero destacar. O salmista, ele fala: vinde e contemplai as obras do Senhor. É chato esse negócio, né? Botar e tirar óculos. Ficou velho, dá nisso. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Sabe o que acontece com a gente às vezes? A gente tem memória seletiva. O nosso cérebro, às vezes, quando está em uma circunstância ruim, tudo parece que está ruim, tudo parece que está dando errado, e a gente tem o hábito de às vezes pensar que um mau momento nosso define a nossa vida. Acontece algo ruim, você comete um erro, alguma crise chega na sua casa e você já fala: a minha vida é uma porcaria, minha vida não presta, esse mundo não presta, esse mundo não tem nada de bom.
E a gente mergulha numa negatividade, a gente começa a deixar janela, como os neurologistas chamam de janelas killer de memória. Quando uma memória ruim vai puxando outra memória ruim. Um pensamento ruim vai chamando outro pensamento ruim. A Bíblia chama de um abismo chamando outro abismo. E a gente entra numa atmosfera de que está tudo ruim. Você de repente chega, olha para sua casa e tem problema lá. Você chega no seu trabalho e olha, tem problema lá. Você olha para sua vizinhança, onde você mora, tem problema lá. Você olha aqui, sai para a igreja e fala, olha, tem problema, olha como tem problema. Só que aí você pensa que tudo é problema. Você pensa que absolutamente tudo. Muito obrigado, o senhor é um homem de Deus, de verdade, viu? Palma para o irmão João. Esse homem me abençoa. E abençoa você também sem você saber, sabia? Depois eu te conto, se quiser saber eu te conto. Mas a gente olha as circunstâncias e acha que está tudo ruim. Tem notícia boa de lugar nenhum. Bom, se você ligar a televisão vai te ajudar mais ainda a ter essa impressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No meio do caos que você imagina que está acontecendo, Deus está trabalhando. No meio da multidão de problemas, no meio de tantas lutas e dificuldades, Deus está trabalhando. Deus está realizando obras maravilhosas. E é preciso que você volte o seu coração para aquilo que Deus está fazendo, não para uma circunstância que você de repente pensa, isso é ruim. Quando você está sofrendo, quando você está lutando com alguma coisa, algo está acontecendo na sua vida que você não gostaria, a nossa tendência é começar a reclamar, pare de fazer isso. E olha para o salmista que ele fala, vem ver, presta atenção, olha, procura direitinho, porque Deus está fazendo uma obra. Deus está realizando coisas. Olha que coisa linda que eu vou te contar. A notícia que eu recebi hoje, do falecimento, entristeceu o meu coração e o coração de muitas pessoas. Com certeza. Da minha família. Mas no meio dessa notícia ruim, chegou uma muito boa. A melhor de todas, sabe qual foi? Foi a seguinte: no leito de hospital, alguém falou do evangelho para ele. Ele aceitou a Jesus e foi até batizado no hospital antes de vir a óbito. Irmão, não tem notícia melhor do que essa. Está salvo, está com Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Querido, às vezes parece que tudo é abismo, parece que tudo está perdido, mas não. Deus está no controle, Ele está fazendo coisas que quem sabe você não está vendo, você não está percebendo, mas Ele está fazendo. Querido, a obra de Deus, ela continua, independente se você está vendo ou não. Independente se você valoriza ou não, independente de qualquer coisa, Deus está atuando. Acabamos de cantar, louvar a Deus dizendo, ainda que Ele esteja em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Você não está entendendo nada, Ele está trabalhando. Você não está feliz, Ele está trabalhando. A obra de Deus na sua vida não para, a obra de Deus na vida da igreja não para, porque Ele é soberano e independe da sua vontade. Querido, nada que você faça, todo esforço que você faça, não vai mudar a soberania de Deus. Você não vai convencer a Ele a fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer. E Ele não vai fazer do seu jeito, Ele vai fazer do jeito dEle. Já viu aquela frase, que não é Bíblia, não é versículo, aceita que dói menos? Eu posso usar para você aqui no púlpito essa frase, aceita que vai doer menos. Aceita a obra de Deus na sua vida. Aceita a obra de Deus na vida da igreja. Vai doer menos. E você vai parar de lutar e você vai se entregar. E quando você se entregar, aí a obra de fato vai acontecer. E aí não vai ser feito o que você quer, e sim o que Ele quer. E o que Ele quer é muito melhor do que você imagina. O que Ele quer é muito superior ao seu sonho mais dourado. O salmista convida, vem ver. Vamos olhar, vamos apreciar o que Deus está fazendo. Vamos agradecer a Ele porque Ele está fazendo.
a sua obra no meio da igreja. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o seu dono. Aceita. Se renda. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque é exatamente no momento que a gente se rende à soberania de Deus, quando a gente se rende ao poder de Deus e entende que é Ele quem faz, é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que tem todos os recursos, é Ele quem sabe de todas as coisas, é aí que a gente na verdade começa a ficar forte. Porque enquanto você acha que você é forte, que você tem a solução, que você tem os recursos, que você sabe resolver os problemas, que você sabe, que você tem, que você quer, você pensa que está forte. Muita gente vai dizer que você está forte. Você vai aparentar estar forte. Você já viu aquele camarada que toma bomba? É para dar exemplos simples para você entender. Ele toma bomba, está lá com o braço daquele tamanho. Aí o pessoal até brinca, ó, se espetar com um alfinete, né? Ele não está forte em nada, está bombado só. Quem está forte é quem frequentou a academia anos e anos. Quem está forte é quem exercitou a sua fé anos e anos, através de oração, através de leitura da palavra de Deus, através de experiências com Deus, através do tratamento com Deus, através da obediência a Deus, através de servir a Deus, através de reconhecer a soberania de Deus. Esse está forte, porque esse se humilha, porque esse se prostra, porque esse pede perdão, porque esse que reconhece a sua pequenez, esse reconhece as suas dificuldades, as suas limitações, e é o que você é. Mas enfim, né? É a expressão que se usa. Quando alguém recebe a Jesus no coração, a gente precisava trabalhar mais, não só o Jesus Salvador, a gente precisava trabalhar mais o Jesus Senhor, e entender o senhorio de Deus sobre a nossa vida, entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor sobre toda a terra, que ainda que meus caprichos não estejam na minha mão em uma bandeja, ainda que tudo pareça fora do meu controle, e tem que estar fora do meu controle mesmo, Ele é Deus, Ele é o Senhor. O nosso grande problema é que a gente acha que Deus serve para quê? Para alguma coisa ou por alguma coisa. A gente não quer se alimentar e viver do rio que vem de Deus. A gente quer se alimentar dos nossos recursos, e a gente não está muito preocupado com a obra que Deus quer fazer. A gente está preocupado com as nossas vontades, nossos caprichos, aquilo que a gente quer ver. E eu quero encerrar, se o Milad já puder começar a se posicionar aqui. O versículo 10 traz uma palavra desafiadora. O versículo 10 traz uma palavra que desafia o meu coração. Porque sim, Deus está me tratando, Deus está cuidando de mim, Deus está mudando a minha vida, transformando um monte de coisa em mim, mas ainda não é fácil fazer o que a palavra de Deus me manda aqui no versículo 10. O versículo 10 de Salmo 46 diz assim: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu sei, não é fácil se aquietar. Imagina a cena, você lá desesperado com seus problemas, com as suas lutas, as suas dificuldades, e chega alguém e fala para você: aquietai, calma, calma. E você: calma nada, você não está vendo o que está acontecendo? Você está louco? Você tem problema? Você não está entendendo? Você não está vendo isso aqui? Olha o tamanho desse problema, olha o que está acontecendo comigo, olha o que fizeram comigo, olha o tamanho da minha dor, olha como essa situação está toda fora de controle, olha como é que está a minha casa. Alguém fala: calma. E você fica até com raiva de quem te fala: calma.
E você nem entende por que essa pessoa está dizendo calma. Calma nada. Calma nada, porque a dor não é em você, né? Calma nada, você não sabe o que eu estou passando. Calma nada, o problema é meu. Eu que estou sentindo, a dor é minha. É a minha vida, é a minha família, é a minha casa, é o meu emprego, são os meus recursos. E você tem todo o direito como ser humano de responder isso para um ser humano igual a você. Mas não responda isso para Deus, por favor. Não responda isso para Deus, por favor. Porque nessa noite, querido, sobre todas as circunstâncias da sua vida, o que Deus está te mandando fazer é aquietai-vos, tranquilizai-vos. Vamos ficar tranquilo, e ele diz o porquê. E para isso eu preciso muita atenção sua, tá bom? Eu preciso que você me entenda. Tenta eliminar todos os ruídos. Tenta se concentrar no que eu vou te dizer, para você não ficar bravo comigo. E para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. E eu vou ler de novo para te ajudar a entender. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Nessa hora, Deus está quase dando uma bronca em você e em mim. Ele está falando assim: ei, para! Ei, para! Igual quando o povo de Israel estava por atravessar o Mar Vermelho, o mar, deserto de um lado, mar do outro, e atrás, exército do Egito. O povo fica preocupado e se queixando, dizendo: olha a situação, não tinha sepulcro suficiente lá onde nós estávamos, por que vim morrer no deserto? E se volta contra Moisés e começa a falar contra Moisés, como sempre, o povo rebelde, sem entender a obra que Deus está fazendo, não é verdade? A gente não é assim não, a gente é muito melhor que eles. A gente não reclama quase nada, a gente entende tudo. E aí Deus vai falar, Moisés vai falar com Deus, e Deus fala: o que vocês estão reclamando? Aquietai-vos. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão voltar a ver. Diga ao povo que marche. Mas é loucura, na verdade. Na frente não é uma passarela, não é um mar vermelho, não é um tapete vermelho, é o mar vermelho, é um mar para ser atravessado. E a palavra que vem da parte de Deus é a mesma: fiquem tranquilos, eu estou no controle. E agora vem aquilo que eu quero te falar. Eu só preparei o seu coração para você entender. Ele não disse assim, ó: aquietai-vos, eu amo vocês. Aquietai-vos, eu gosto muito de vocês. Aquietai-vos, eu vou cuidar de você. Fica tranquilo, porque você merece ser cuidado. Fica tranquilo, porque você é bonzinho. Eu jamais deixaria uma pessoa tão boazinha como você sofrer. Não é isso que ele falou. Porque não é isso que ele está buscando. Mimar você. Ele fala: ei, fica quietinho aí, porque eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações. O meu nome será exaltado sobre a terra. Querido, não deixe ninguém te enganar achando que você é a última Coca-Cola do deserto. Não deixa ninguém te enganar achando que Deus o tempo todo está lá preocupado em te mimar, em fazer suas vontades. Não deixa ninguém te enganar com o evangelho água com açúcar, onde você é o centro da Bíblia, e você não é o centro da Bíblia. O centro do evangelho é Jesus Cristo, é Deus, é a glória de Deus. E ele está falando: porque eu vou ser glorificado, eu vou tomar providências. Ainda que montes se abalem, ainda que tudo pareça um caos, ainda que tudo pareça fora do controle, fica tranquilo, porque eu sou Deus e vou continuar sendo Deus, e o meu nome vai ser exaltado. Querido, o que está em jogo não é você, o que está em jogo não sou eu, não é o seu bem-estar. O que está em jogo sempre é a glória de Deus.
O que está em jogo quando eu e você estamos enfrentando uma adversidade, seja ela qual for, não é o bem-estar de uma pessoa, o capricho de uma pessoa, é a glória do Senhor que está em jogo, é a palavra dele que está em jogo, e ele é zeloso por sua glória. Não é que ele não gosta de você, não me entenda mal. O pastor falou que Deus não gosta de mim. Ele te ama, ele te ama, e vou repetir, ele te ama muito, mais do que você possa imaginar, mas tudo é para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Vamos nos aquietar, vamos tranquilizar nosso coração, vamos apaziguar nossa alma, vamos deixar que a paz desse Deus possa entrar no nosso coração, governar nossa vida, nossa fala, nossas ações, diante de toda e qualquer adversidade que a gente vai enfrentar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, seja quais forem as lutas que você enfrenta diariamente. Se tranquiliza, se aquiete, porque quando o povo de Deus se posiciona dessa forma, diante das lutas e das adversidades que ele enfrenta, que o que se manifesta, querido, não é que o que você é bom, não é que você é uma pessoa maravilhosa, o que se manifesta é a glória de Deus. E tudo pelo qual você tem que trabalhar e lutar na sua vida é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que o nome de Deus seja exaltado, que a sua vida, a palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos, seja para quê? Para a glória de Deus. Quer viva, quer morra, quer eu esteja feliz ou quer eu não esteja feliz, estou como eu gostaria de estar ou não estou como eu gostaria de estar, seja para a glória de Deus. Quando a igreja, quando o crente, quando a pessoa começa a buscar a glória de Deus vem, porque esse é o propósito da vida, ou melhor, o propósito, o desejo do coração de Deus, que a sua igreja, que o seu povo busque única e exclusivamente a sua glória. A tribulação chega no nosso coração porque a gente começa a buscar um monte de outras coisas, se preocupar com tantas outras coisas, e começamos a nos esquecer que a glória é dele, a glória é para ele, pertence a ele, e de alguma forma na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente sem querer, sem perceber, para de entender que no final das contas, querido, no final das contas, o nome de Deus é aquele que tem que ser glorificado. E se você não entender isso, se você não compreender como as coisas realmente funcionam, e eu te entendo, porque você é bombardeado todos os lados de tantos evangelhos diferentes, esquisitos, onde às vezes a gente fica pensando que minha vitória vai ter sabor de mel, quem me viu na luta vai me ver na vitória, e isso, aquilo, aquilo outro. Não, é a glória de Deus, é para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, tranquiliza a sua vida, o seu espírito, e deixa Deus governar a sua vida, deixa o Deus soberano, o Deus que tem controle de todas as coisas, ser de fato o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua provisão, ainda que as coisas não estejam do jeito que você gostaria na sua vida. Deixa Ele governar você, reconheça o senhorio de Deus, busque a provisão da parte de Deus, busque a presença de Deus na sua vida. Ele quer estar no meio da igreja, Ele quer estar no meio da sua família, Ele quer estar presente no seu coração. O texto diz, Ele está lá, o nosso Deus está no meio dela. E aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. E para finalizar, eu quero mencionar apenas aquele momento bíblico, aquela narrativa bíblica, onde os discípulos estão lutando num barco, açoitado por ondas e ventos, uma tempestade acomete aquela embarcação,
Estranhamente, Jesus dormia lá no cantinho. É estranho mesmo, né? A gente olha assim e fala: poxa vida, o pessoal passando um aperto e o Senhor dormindo. E foi o mesmo questionamento. Foi o mesmo questionamento dos discípulos: mestre, não te importas? Mestre, nós estamos aqui numa situação que vamos naufragar. O Senhor está aí dormindo. Jesus olha, dá-lhe uma puxada de orelha neles, e em seguida uma ordem só. E tudo se torna calmaria. E todo mundo fica perturbado, fica se perguntando: quem é esse que até o mar e o vento obedece? A pergunta daqueles discípulos, bom, eu não sei se é a sua pergunta hoje, talvez a pergunta do seu coração hoje seria se esse Jesus, se esse Senhor ainda é capaz de acalmar tempestades. Talvez na sua sinceridade você precise ser sincero em dizer para você mesmo, não para mim, que talvez hoje você ouviu tudo isso, você escutou toda essa mensagem e ainda está se perguntando no seu coração: mas será? Será que realmente Deus tem esse controle? Será que Ele tem realmente esse poder, essa capacidade? Será que ainda hoje Ele seria capaz de fazer isso? Ou quem sabe a sua pergunta ainda é mais profunda: será que eu mereço? Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele vai dar ouvido às minhas orações? Será que Ele vai se importar comigo? Eu te convido a fazer o mesmo que aqueles discípulos fizeram. Mesmo olhando aquela circunstância de tempestade, perigo de morte, e o Senhor aparentemente sem se importar, dormindo, ainda questionando no coração deles se Jesus se importava ou não com eles, eles chamaram a Jesus. A diferença que se fez na vida deles é que mesmo com aquela pontinha de dúvida, mesmo com aquele questionamento, eles chamaram: mestre, mestre, estamos padecendo. O que eu te convido nessa noite é que você faça exatamente como esses discípulos. Ainda na sua dúvida, ainda com aquela pontinha, quem sabe, de incredulidade, a incerteza no seu coração, e não convém que você tenha incertezas, dúvidas no seu coração, mas na sua sinceridade você pode dizer que: não, talvez eu não acredito como o senhor acredita, ou eu não acredito como aquele meu irmão acredita, mas se você acredita um pouco, se você quer dar crédito a essa palavra pregada ao seu coração, chame a Jesus no meio das suas tempestades e fala para Ele: mestre, esta tempestade está sendo demais para mim. Porque aqueles homens eram marinheiros experientes, sabe? Não era eu dentro de um barco. Eu dentro de um barco, a primeira onda eu já me apavoro. Na barca Rio-Niterói, quando balança muito, eu já fico preocupado. Mas aqueles homens eram marinheiros experientes. Eles estavam acostumados com aquilo. Não era qualquer bobeira. Eles lutaram por um tempo, com certeza. Não vamos incomodar o mestre não, porque a gente dá conta. Peraí, gente, somos pescadores, não estamos acostumados com isso. Dias e noites dentro do mar. Teve um momento que eles perceberam que não dava mais. Teve um momento que eles disseram: olha, se a gente não se entregar aqui agora e dizer para Ele: olha, eu dependo do Senhor, olha, eu preciso da sua intervenção, olha, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, vamos morrer todo mundo. E se você não chama por Ele, se você não pede socorro a Ele, seja por qual for o motivo, orgulho, vaidade da sua parte, ou medo, não sei, covardia, falta de fé, se você não chama, se você não pede o socorro, se você não clama por Ele, se você não demonstra que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, é dele que você depende, é Ele que você está chamando para te ajudar, não vai acontecer muita coisa. Porque Deus, Ele não age exatamente só porque há uma necessidade. Ele age mediante a fé de alguém. Você entende isso? Porque se Deus agisse única e exclusivamente
diante de uma necessidade onde não houvesse fé, não existiriam hospitais, não existiriam problemas do mundo, porque tudo isso tem necessidades. Está entendendo o que eu estou querendo te explicar? Mas onde há alguém com fé, onde há alguém que confia, onde há alguém que acredita nesse poder que pode transformar, nesse poder que pode restaurar, nesse poder que pode acalmar toda e qualquer tempestade na sua vida, esse poder que pode, ainda que montes estejam abalados, mares estejam revoltos, ainda que haja fome, ainda que haja luto, ainda que haja dor, ainda que haja sofrimento, ainda que haja dúvida, ainda que haja desordem, ainda que haja confusão, ainda que haja um caos, esse Jesus, esse Senhor, Ele pode simplesmente se levantar e dizer: para, e vai parar, e vai parar. E a gente fala muitas das vezes: ah, depende de Deus, ah, está na mão de Deus. Deixa eu te ensinar outra coisa: não está não. Como não, pastor? Não, não está não. Está na sua mão. Ah, mas eu virei Deus agora. Não, não. Você não virou Deus, Deus nunca vai virar. O que acontece é que Ele já fez tudo por você. O que acontece é que quando Ele sangrou na cruz e disse: está consumado, já está feito. Já está terminado, já está acabada a obra. E o que falta agora é a sua atitude de fé, de crer, de acreditar e de confiar, de se apegar a Ele, e a humildade de clamar e de reconhecer como aqueles pescadores: não dá mais para mim, eu não consigo mais remar, eu não consigo mais controlar esse barco, eu não consigo mais controlar o barco da minha vida, eu não consigo mais controlar o barco do meu casamento, eu não consigo controlar mais o barco da minha crise financeira, eu não consigo controlar mais o barco da minha saúde, eu não consigo controlar mais o barco do meu ministério. Agora eu preciso de Jesus, agora eu preciso de Deus, eu preciso do poder de Deus agindo na minha vida, porque até então eu estava lá forte, lutando, experiente, um marinheiro que sabe tudo de onda, sabe tudo de vento, sabe tudo de embarcação, mas estou afundando, eu e todos os meus recursos, eu e todos os meus conhecimentos, eu e toda a minha habilidade, eu e toda a minha capacidade, estamos afundando todo mundo, tudo. Mas no momento que você chama Jesus, no momento que você chama Deus, que você confia nele, expressa a sua confiança nele, tudo muda. Quero te pedir para ficar de pé. Eu já estou encerrando. Eu não vou te pedir para fazer nenhuma outra coisa hoje além de ficar de pé. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir na frente, não vou pedir para você cantar, não vou pedir para você fazer nada. Nada além de orar e ouvir. Esses dois últimos versículos que eu quero ler, e com isso terminar com uma oração e alentar o seu coração com aquilo que é a palavra de Deus declarada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todas as suas questões que você tem, e declarada também em fé, em autoridade, através da ação do Espírito Santo, declarada sobre a igreja. Versículos 10 e 15: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Glorificado, ó Deus, e exaltado seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, nós escutamos aqui uma palavra, fomos ministrados pelo Senhor
uma palavra que nos ensina e nos mostra da sua soberania, do seu poder, da sua autoridade, do seu governo sobre todas as coisas, de que ainda que tudo não esteja sob o nosso controle, ainda que os nossos problemas sejam dentro de casa, sejam no trabalho, na nossa saúde, na nossa vida pessoal, estejam fora do nosso controle, ainda que o Senhor é Deus, não para quê e nem por quê apenas, ainda que os montes se abalem, ainda que as nossas referências se abalem, o Senhor é Deus e nunca vai ser mudado essa verdade. Nós reconhecemos, Senhor, que do seu trono corre um rio que nos alimenta, que nos provê todas as nossas necessidades, que nos traz vida, que nos traz fortalecimento, refrigério, o renovo, tudo que nós necessitamos vem do Senhor, e que o Senhor mesmo está no nosso meio, o Senhor mesmo está na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, e nós queremos viver e desfrutar dessa presença sua na nossa vida, Senhor, e que o Senhor nos manda aquietar, tranquilizar nosso coração, nossa alma, não permitir que o estresse, a agitação do dia a dia, a bateção de panela, os barulhos, os ruídos dos problemas que tentam invadir nossa casa, tentam invadir nosso coração, tirar nossa paz, as nossas dificuldades, nossas limitações, nossas impossibilidades, as muralhas, os mares, os problemas, as lutas, as crises. Ao contrário de nos mandar desesperar, lutar loucamente, fazer o que puder, o Senhor nos manda nos aquietar, nos tranquilizar, com um único propósito: que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, porque essa é a missão da igreja: proclamar as verdades do Evangelho e proclamar a glória de Deus sobre essa terra. É isso, querido Deus, que nós queremos viver, é isso que nós queremos vivenciar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, nos nossos assuntos. Que o seu nome, no final das contas, seja glorificado. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas das vezes nos confundimos e achamos que se trata da gente, se trata das nossas vontades, nossos caprichos, as nossas formas, o jeito que eu quero isso, o jeito que eu quero aquilo, o que eu quero fazer hoje, o que eu quero fazer amanhã. Não se trata disso, se trata da glória do Senhor. Se trata da glória do Senhor, resplandecendo através da nossa vida, resplandecendo através da sua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se de alguma forma, de alguma maneira nós tentamos tirar um pouquinho que seja da sua glória, mas já sabemos, Senhor, estamos sendo corrigidos, que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é sua, tudo é seu, para o Senhor, vem do Senhor, tudo é teu, Senhor. E o que nós queremos, ó Deus, é exatamente isso, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa igreja, glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus, o Deus soberano sobre a terra, o Deus que reina e governa, e que não há nada que possa acontecer no céu ou na terra que seja capaz de abalar o seu reinado, nada que possa manchar a sua glória, não há nada que possa tirar o Senhor do seu trono de poder e de autoridade, Senhor. E o que nós te pedimos, ó Deus, é exatamente isso: que a sua soberania seja uma realidade, uma verdade na nossa vida, para uma coisa, para a glória e honra do teu santo nome. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.